Para a gente começar a falar de concurso, de reestruturação, a gente precisa, antes de tudo, olhar para uma realidade que está bem na nossa frente. Uma realidade que, querendo ou não, vai definir o futuro da nossa carreira. Pois é. O ponto de partida é esse. Direto ao ponto. A nossa carreira está envelhecendo. E é justamente por isso que essa conversa sobre o futuro se tornou tão urgente. Sabe, essa frase diz tudo. É um reconhecimento, um agradecimento, na verdade, a quem dedicou a vida inteira para manter a educação pública de pé. Seja nas escolas, nas coordenações, na secretaria, não importa. E a gente sabe, toda jornada profissional tem seu começo, meio e fim. O fato é que uma parte gigantesca da PPGE está chegando agora nessa reta final. Então, para a gente entender de verdade o que está acontecendo com o nosso quadro, nada melhor que olhar para os números. São eles que vão mostrar o tamanho real do desafio que a gente tem pela frente. Ok, vamos lá. Hoje somos exatamente 7.352 servidores ativos na PPGE. Esse é o nosso número total. E agora, atenção! Desse total, mais de 2.700 servidores já completaram o tempo mínimo para se aposentar. É um número muito, muito expressivo. Para colocar isso em perspectiva, sabe o que isso significa? Significa que quase 4 em cada 10 servidores da PPGE já estão nessa janela de aposentadoria. É gente pra caramba. E qual é o risco disso tudo? A gente chama de apagão silencioso. Pensa bem, se essa saída em massa acontecer sem nenhum planejamento, sem reposição, sem valorização, a rede vai continuar funcionando, claro, mas como? Com cada vez menos gente, com uma sobrecarga absurda e, talvez o mais grave, perdendo toda a memória institucional que essas pessoas carregam. Ok, a gente viu o quadro geral. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo e ver onde esse envelhecimento é mais crítico. Porque o sinal de alerta está piscando mais forte em alguns cargos que são simplesmente essenciais para o dia a dia da rede. Olha, o caso dos técnicos é sem dúvida o mais grave de todos. Pensa só, de um total de 2.288 na ativa, 1.909 já podem se aposentar. Isso dá mais de 80% do cargo. 80%! A grande maioria já tem mais de 30 anos de casa. É uma situação extrema. E é exatamente isso. Porque quem segura a rotina da escola, da regional, da secretaria é esse servidor. São aqueles processos que, sabe, ninguém vê, mas que se pararem por um minuto, tudo para junto. A perda de uma pessoa dessas é irreparável. E sem reposição, e mais importante, sem uma carreira que faça as pessoas novas quererem ficar, a conta simplesmente não fecha. Não tem como. Olhando para os outros cargos, a gente vê que entre os analistas, a situação também pede atenção. 1 em cada 4 já está na reta final. Agora, quando a gente olha para monitores e gestores, o grupo é bem mais jovem. Mas aí que está o ponto. O planejamento para eles tem que começar agora, para que, lá na frente, eles não se tornem o que os técnicos são hoje, né? É pensar no futuro. Bom, diante de tudo isso, a primeira coisa que vem à cabeça é é só fazer concurso, certo? Pois é, parece óbvio. Mas a experiência que a gente teve recentemente mostra que o buraco é bem mais embaixo. Então, a pergunta é essa. Basta abrir um concurso e, pronto, problema resolvido? A resposta, infelizmente, é um sonoro não. E entender o porquê disso é a chave para a gente não ficar repetindo os mesmos erros de sempre. O que aconteceu nos últimos concursos foi um fenômeno muito, muito preocupante. A gente viu uma evasão altíssima, ou seja, muita gente foi aprovada e nem chegou a tomar posse. E muitos dos que tomaram posse saíram logo em seguida. E aqui tem um ponto que precisa ficar muito claro. A culpa não é de quem sai. O problema está na carreira, que não tem estrutura para segurar essa pessoa. Pensa no absurdo. O Estado gasta tempo e dinheiro para selecionar, para formar, e aí perde esse profissional para qualquer outra oportunidade melhor, porque a nossa carreira não é competitiva. Se não tiver uma reestruturação séria, o próximo concurso vai ser exatamente a mesma história. É por tudo isso, que a nossa pauta não pode ser só queremos concurso. Os números estão gritando na nossa cara que a gente precisa de uma solução completa, integrada. Uma solução que a gente chama de nosso tripé. É ele que vai sustentar o futuro da carreira. E que tripé é esse? Vamos lá, são 3 pilares essenciais. Primeiro, concursos periódicos. E com vagas suficientes, claro. Segundo, a nomeação dos aprovados. Garantir que quem passou vai entrar, sem essa história de cadastro de reserva virar uma promessa que nunca se cumpre. E terceiro, que é a base de tudo, uma reestruturação séria da carreira,
Uma reestruturação de verdade, que valorize os cargos e que faça as pessoas quererem ficar. A diferença é total, né? De um lado, sem reestruturação, o concurso é só uma porta giratória. A pessoa entra e logo sai. É um desperdício. Do outro lado, com a reestruturação, o concurso finalmente se torna o que deveria ser, uma porta de entrada. Uma porta de entrada para uma carreira que vale a pena, uma carreira onde dá para construir uma vida. Então, a ideia de mostrar tudo isso não é para deixar ninguém pessimista, muito pelo contrário. A ideia é criar consciência, é a gente entender a fundo a nossa própria carreira. Olhar para esses números todos não é motivo para desespero, é motivo para organização. É um chamado, porque a partir do momento em que a carreira conhece a própria realidade, com dados, com fatos, aí sim a gente ganha a clareza que precisa para poder agir. Vamos recapitular o que é urgente. Quase 40% da carreira podendo se aposentar. Uma crise extrema no cargo de técnico. Um quarto dos analistas chegando lá. A gente precisa planejar o futuro de monitores e gestores. E mais importante, entender que aquele tripé, concurso, nomeação e reestruturação não é um luxo, é o mínimo. É a condição para que a PPGE sobreviva como uma carreira de verdade, e não só um amontoado de improvisos. É isso que significa força coletiva. É quando todo mundo olha para o mesmo problema, entende o mesmo diagnóstico e se une. A partir daí, a nossa busca por soluções se torna muito mais forte, muito mais direcionada. É importante lembrar que essa luta não começou agora e ela com certeza não termina aqui, com essa nossa conversa. Isso aqui é só mais um passo nesse esforço contínuo para a gente renovar e fortalecer a carreira que no fim do dia sustenta a educação aqui no Distrito Federal. Com planejamento, com diálogo e, acima de tudo, com unidade, a PPGE tem tudo para se renovar e sair mais forte. A discussão não para, a luta continua.